Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu trago para vocês a Necessaire Elo. Ela é uma necessaire, gente, que surgiu daquele projeto que já tem aqui no canal, que é da Mochila Elo. Só que aqui eu trouxe uma proposta para vocês venderem para as mamães que não têm a Mochila Elo. Se você não conhece a Mochila Elo, vou deixar o card aqui. Vai lá e confere essa aula que é totalmente gratuita e com modelagem gratuita também. Aqui eu trouxe a necessaire, que é uma necessaire para troca de fraldas. É uma peça compacta, cabe dentro da mochila, dentro da bolsa. A mamãe vai levar com o lenço umedecido, com a fralda, com a pomada, tá bom? E também cabe uma troca de roupa. Aqui temos o acesso rápido ao lenço umedecido. Temos um bolsinho também para a mamãe colocar cotonetes, até mesmo a pomada, se ela preferir. Dentro tem um bolso, aqui eu já coloquei uma pomada. E vou estar colocando aqui 5 fraldinhas, tá? Essas fraldas são tamanho XG e cabem direitinho aqui nessa série. Vou pegar também mais 2 fraldas simulando uma troca de roupa do bebê, para vocês verem, gente, que cabe tranquilo aqui nessa série, tá? A mamãe, ela vai ter acesso a um bolsinho onde ela vai deixar a pomada. Então, tudo bem rápido e bem prático para a mamãe ter a mão na hora da troca de fralda. Olha como ela ficou, tá vendo? Não ficou nem muito estufada. Então, 5 fraldas, uma troquinha de roupa, lenço umedecido, pomada. E se a mamãe preferir, né, mamães de meninas, como eu preferi, pode estar levando também cotonetes, tá bom? Cotonetes ajuda bastante na hora da troca de fralda. Desde já, gente, eu quero pedir para vocês, curtam esse vídeo e ajude, gente, a divulgar o canal. Todas as vezes que vocês curtem o vídeo ou comentam, o YouTube ele entrega para mais pessoas. Como vocês podem ver, eu estou iniciando aqui como professora de costura criativa e eu preciso da ajuda de vocês para estar trazendo mais peças lindas para vocês, tá bom? Lembrando que essa modelagem é totalmente gratuita, vocês vão encontrar o link para baixar a modelagem aqui na descrição do vídeo. Também se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Me sigam também lá no Instagram, porque quando você fizer a sua peça, eu quero que você me marque, porque eu quero muito ver como a sua peça ficou. Então, vamos para a aula. Iniciando a nossa aula, vou mostrar os materiais que eu vou estar utilizando. Como material principal, eu vou estar utilizando o cedro, tá? Ele cedro Dunne, se eu não me engano. Ele tem esse brilhozinho, é rosa, o fundo dele em malha. Como estruturador, eu vou estar utilizando apenas o Nylon 600 dublado no tactel. Eu trabalho com sublimação, então as peças que, por exemplo, mancham, eu guardo, eu não jogo fora e uso para estruturar peças. Aqui, se eu não tivesse o nylon 600 dublado, eu estaria utilizando o TNT 150. A ideia, gente, dessa necessaire é que ela fique dentro de uma outra peça, ou seja, dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa maternidade. Então, ela não precisa ser uma peça grande e nem uma peça durinha, tá bom? Porque no que a fralda vai terminando, a mãe às vezes quer colocar mais coisas dentro daquela bolsa, e aí uma peça durinha, ela não vai encolher dentro dessa bolsa ou dentro dessa mochila. Então, a ideia aqui realmente é uma peça que não seja muito estruturada. Então, o que eu aconselho para você? Use um TNT, tá? No seu sintético. Você pode estar usando tanto TNT 150 quanto TNT 120. Dubla ele e utiliza. Agora, se você gosta de uma peça mais durinha, mesmo assim você quer colocar estrutura, não se preocupe. Na modelagem eu vou deixar o estruturador para você estar utilizando, tá?
o estruturador que você desejar, tanto o emborrachado, tanto outro estruturador que você utiliza aí no seu ateliê. Então, vamos iniciar aqui. Eu fiz, né, já uma aqui para teste. E eu achei, gente, que essa parte aqui da tampa, ela precisa de uma estrutura, tá bom? Ela ficou boa? Ficou. Mas eu vou estar estruturando ela com EVA. O EVA que eu vou utilizar é o EVA escolar, tá bom? Aqui eu tô fazendo essa tampa, eu utilizei sublimação, tá? Para quem não trabalha com sublimação, eu sublimei a estampa em um tactel junto com o nylon 600 e automaticamente ele gruda, então ele fica dublado como se eu tivesse passado uma cola. Só que como eu estou utilizando o sintético, que é um material que ele é impermeável, já o tactel ele não é impermeável, eu dublei ele no plástico cristal, tá? Eu só fiz fazer uma costurinha em volta, prendendo. Agora, se você também for fazer isso, é muito importante que você limpe bem o plástico, porque às vezes pode ficar algum cisco, alguma coisa, para não interferir na sua imagem, tá? Eu vou estar utilizando o EVA para estruturar essa tampa. Só que tem um porém. Você pode utilizar o estruturador em volta dele todo, menos aqui embaixo. Aqui embaixo eu recomendo que você deixe cerca de 1,5 cm sem estrutura, porque a gente vai costurar essa parte ali na parte de baixo, então eu não quero que fique com excesso de material. Então essa parte de baixo eu vou deixar 1,5 cm sem estrutura. Vou levar para a máquina, vou fazer a costura e já venho. Prontinho, já costurei. Se você preferir, você pode estar colando, tá bom? Aqui eu costurei, gente, porque eu tô sem a cola spray, tá? A minha terminou e eu ainda não comprei uma nova. Agora, para fazer a parte de trás da nossa tampa, vou utilizar o mesmo material principal. E vou colocar avesso com avesso. Aqui também você pode estar colando, tá? Com a cola spray. Mas eu não tenho, então eu vou passar novamente uma costura aqui, prendendo essa peça e já venho. Já prendi, mas teve uma coisa que eu esqueci. Quem adivinha? O botão. Gente, eu imprimi, depois foi que eu vi que eu imprimi espelhado, tá? Como eu faço para sublimação. Na modelagem de vocês vai ter lá a marcação do local onde você vai colocar o seu botão. Aqui eu peguei esse furadorzinho, já furei aqui, tá? Para poder abrir o buraquinho. Vou posicionar a minha modelagem aqui certinha, tá? Posiciona aqui embaixo direitinho. E vou fazer a marcação, marcar aqui com o lápis, o local aonde eu vou tá prendendo esse botão. Como aqui eu utilizei, né, a costura, eu vou descosturar essa parte aqui de cima. Já descosturei para poder colocar o botão. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte de baixo do meu botão de imã, vou posicionar essa bolinha aqui na marcação que eu fiz. Peguei aqui um descosturador, mas você pode estar utilizando qualquer outro material. Se for o descosturador, eu aconselho que você use, tá? Essa parte daqui para não rasgar de vez. Agora eu vou pegar a parte baixo do meu botão. Você pode estar utilizando outro tipo de botão, caso você
utilize, né? Outro tipo de botão você pode estar utilizando. Aqui eu peguei um pedacinho. Ó, gente, mais uma vez o nylon, né? 600 dublado. Deixa eu já cortar aqui, que ficou muito grande. Utilizem o material, gente, para reforçar, tá bom? Essa parte daqui do botão, que vai ficar abrindo e fechando aí para ter um reforço, para não rasgar o sintético, a gente coloca um reforço. Aí agora eu vou passar a costura de segurança prendendo aqui. Pronto, já fiz a costurinha prendendo. Agora eu vou pegar aqui o plástico cristal. Você pode utilizar ele 0,20, tá? Aqui eu tenho o 0,30. Quanto mais fino o plástico, menos excesso de material vai ter. Inclusive, eu vou deixar a modelagem da estrutura menor, tá bom? Porque pode ser que você esteja fazendo essa peça em um outro tipo de máquina que não aguente tantas camadas, então eu vou estar deixando ele menor para você estar fazendo a tampa, tá certo? Aqui eu já peguei o pedaço do plástico, tá? A altura é de 9 centímetros e a largura eu cortei um pouco maior, mas eu vou deixar o tamanho certinho aí para vocês, tá bom? Um tamanho certinho com sobra, tá? Eu sempre gosto de deixar essas partes que a gente sobrepõe com sobra. Agora eu vou pegar aqui um pedaço do meu material principal, que eu vou utilizar como viés. Vou passar uma costura. Coloquei a frente virada para o plástico, tá? Cortar aqui os excessos de linha, para não ficar um acabamento feio na parte de dentro. E agora eu vou virar ele para a parte de trás e vou virar novamente. Se você está fazendo com um material que desfie, né? Você pode estar fazendo ela em tecido, você vai dobrar uma vez e dobrar novamente, tá bom? Aqui, como o meu material é corte a fio, eu vou trazer esse viés todo aqui para trás e vou passar só uma costura aqui. Agora eu vou recortar a sobra. Gente, essa minha tesoura é nova. Eu não sei, eu cortei alguma coisa que deixou ela com dente. Tá horrível. Agora a gente vai pegar uma régua e vamos marcar 8 centímetros. Deixa a minha régua aqui. Posiciono ela direitinho aqui embaixo. Vou pegar um lápis e vou fazer uma marcação aqui de um lado, uma marcação do outro. Esse bolso, ele é sugestão, tá bom? Caso você não queira colocar o bolso, você pode fazer também sem o bolso, tá certo? Agora eu vou posicionar aqui o meu bolso na marcação que eu fiz e vou passar uma costura prendendo esse bolso. Uma costura na beirada, tá? Uma costurinha de segurança. Agora é só recortar a sobra do material. O meu tá sobrando muito assim, gente, porque eu peguei um pedacinho ali de um retalho que eu tinha. Pronto.
Agora eu vou pegar o viés. O tamanho, gente, do viés vai estar na tampa, tá? Escrito direitinho. Vou até mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Embaixo tem o tamanho do viés. Eu só vou acrescentar o tamanho do plástico pro bolso, tá bom? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse viés. Deixa eu recortar aqui. O viés, gente, deixa eu explicar para vocês. O material sintético, na altura, que é aquela altura onde a gente compra 1, 2, 3 metros, ele estica, mas estica bem pouquinho, quase nada. Já na largura, que é a largura que a gente compra, né, de 1,5, ou de 1,5 o quê? De 1,40, alguns sintéticos têm 1,5, outros têm menos, mas na largura ele estica, tá vendo? Então você vai cortar o seu viés na parte que estica. Em sintético, você não precisa cortar o viés enviesado, porque aqui na largura, ó, como ele estica bastante, ele enviesado, ele estica até menos, tá vendo? Enviesado na largura. Então é só você cortar na largura do material, tá bom? Agora eu vou iniciar. Repare que essa curva aqui, ela acaba aqui embaixo. Pronto, a gente vai costurar dessa parte daqui de baixo para cima, tá? E aí você posiciona o seu viés. O segredo, gente, é ir colocando beiradinha com beiradinha. A gente nunca puxa aqui. A gente vem puxando cá de trás. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu acertar ele aqui. Tá vendo? Ele vem se acomodando a curva. E evita de deixar com preguinhas. Você posiciona o seu calcador junto com o material que você está costurando e junto com o viés. Ó, se eu puxar aqui, tá vendo que ele faz uma preguinha? Agora você puxando cá, não. E aí você vai fazendo, ó. Chega aqui na curva, faz 2 pontinhos, para. Tá vendo? Não precisa ter pressa. Aqui vai chegar na parte do botão, que é uma parte chatinha. Mas é só costurar devagarzinho que vai. Já cheguei na curva novamente. Essa parte, gente, eu não vou acelerar para vocês verem todo o processo, tá bom? Tem muita gente que cai no vídeo de paraquedas, é iniciante, aí fica inseguro de fazer. Gente, não tem erro. Se vocês preferirem, vocês podem, peguem um pedaço de TNT, corta, pega também o viés de TNT e treina. É treino. Aqui, gente, eu tô na costura criativa desde 2014. E eu digo para vocês que até hoje eu ainda erro, tá? Errar, gente, faz parte do processo. Se eu fiz o acabamento, não ficou bom, descarta, faz novamente. Eu gosto sempre de comprar material a mais. Eu nunca compro material da quantidade do que eu tô fazendo. Eu sempre compro material a mais. E agora chegou a hora da gente virar esse material todo lá para trás. Vai, vai, vai. E aqui você tem duas opções de acabamento. Você pode simplesmente virar e depois vir recortando a sobra, ou você pode dobrar. Eu vou fazer ele com dobrinha, tá bom? Eu acho que fica um acabamento mais bonito. Durante muito tempo eu fiz os acabamentos recortando a fio, mas hoje eu prefiro dobrar. Então não tem erro. De preferência, comecem dessa parte aqui do meio, de cima, e dobra. Eu deixei uma largura aí de 4 centímetros.
É só você dobrar e dobra. A dobra, gente, ela tem que ficar em cima da costura que você fez, tá bom? Reparem que eu tô entrando mais aqui com o material, para ele não ficar tão grande. Agora eu vou pegar aqui meu clipe. Desculpem, minha gente, se depois que em momentos eu troco L por R, viu? Mas é normal. E aí a gente vem clipando esse material, tá? Dobra, coloca ele lá para trás e vem trazendo ele para cá. Se você consegue fazer sem clipar, vá lá. Eu gosto de clipar, evita de acontecer algum BO, né? Comecem, gente, do centro para cá. Por quê? Curvas geralmente fazem preguinhas. Então, você começando do meio para cá, você diminui essas pregas. Essas pregas elas ficam iguais. Você não leva essa prega toda para um lado, tá bom? E a gente vai, dobra, entra mais um pouquinho, para ficar da largura. Vem ajeitando para tirar essas preguinhas que estão aqui. Já fiz de um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Já venho. Já clipei aqui. Agora eu vou virar do lado direito e vou passar uma costura. Por isso que eu gosto de clipar. E aí, ó. Se você preferir, você pode passar a costura pelo outro lado. Eu gosto de passar a costura pelo lado direito. Gosto de ver como vai ficar o lado de cá. Retrocesso no início, no final. Ó como ficou aqui. Eu vou ajeitar. A gente corta esse excesso. E ele vai ficar assim, tá? Aqui eu vou entrar com ele um pouquinho. Pronto, essa parte aqui, gente, não vai ficar mostrando, porque vai ser a parte onde a gente vai costurar,
Então, eu vou deixar aqui, tá certo? Prontinho. Já ajeitei essa parte daqui e eu vou reservar. Ah, uma coisa muito importante. Antes de você colocarem o viés, tá? À frente da sua necessidade, já tá de colocar o estruturador, achem o meio na parte de baixo, tá bom? Agora eu vou pegar aqui a parte da frente. Deixa eu pegar aqui a modelagem para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Tá espelhada. Mas não se preocupe, de vocês já tá certo. Foi na hora da impressão aqui. Ele vai vir assim, tá? A modelagem frente e modelagem costas. Só que o que acontece? A gente vai precisar recortar o bolso, porta-lenço. Aí você vai retirar essa parte, vai estar pontilhado. E aí aqui embaixo tem uma observação. O bolso, porta-lenço, cortar apenas na parte da frente. Você vai recortar frente e costas do mesmo tamanho, tá? Do mesmo jeitinho. A diferença é que na parte da frente você vai marcar a parte do bolso porta-lenço, tá certo? Aqui eu já fiz a marcação. Aqui também eu já dublei ele no nylon 600. Vou estar utilizando como forro o nylon 70 emborrachado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar frente com frente. Olha como eu cortei maior, tá? Cortei aqui cerca de 1,5 centímetro maior. Agora, a gente vai aqui para a máquina. Trouxe vocês aqui mais para perto para acompanhar melhor. Deixa eu clarear mais um pouco aqui para vocês. E eu vou colocar a minha máquina no ponto número 4, tá certo? É muito importante que você diminua um pouco o ponto, tá? Não diminua muito, porque se você diminuir muito, ao invés de costurar, como é sintético, ele vai cortar o seu material. Então, no ponto 4, eu acho um ponto legal para estar fazendo essa costura, tá bom? Por que um ponto menor? Porque a gente vai estar costurando curvas pequenas. Então, se você colocar um ponto muito grande, o espaço entre um ponto e outro é mais largo e o risco de você não costurar o desenho certinho é muito maior. Então, para você costurar ele certinho, utilize um ponto menor, tá bom? Eu vou estar trazendo aqui para a máquina. Aqui também tem um detalhe muito importante. Você desenhou, não foi isso? Só que você não vai vir costurando em cima do desenho. Costura assim do ladinho, tá bom? Porque, na verdade, a parte da modelagem é a parte que está do lado de cá e não a parte que está aqui. Não sei se vocês deram para me entender. Deixa eu colocar aqui a modelagem, fica melhor. Pronto. A modelagem é essa parte em azul. Repare que a marcação ela está mais para fora, porque foi onde a gente riscou. Então, é isso que eu estou falando. Vocês vão costurar em cima da marcação e não aqui na marcação, tá? Do ladinho. Pelo menos eu sempre fiz assim, tá? Mas se você preferir, você pode também costurar em cima, só que vai ficar um pouco menor o bolso, tá? E agora eu vou posicionar aqui direitinho. Vou descer aqui a agulha. Pronto. E agora eu vou seguir. Deixem a linha um pouco maior. Já tá fazendo. Não, aqui não. Aqui tá. 1, 2, 3. E a gente vai devagarzinho fazendo essa costura. Não precisa pressa. Deixa eu ver aqui se tá costurando, que a minha máquina ela tá dando para pular ponto. Depois eu vou parar aqui para regular a laçadeira novamente. Ó, um ponto, virei, um ponto, virei, um ponto, virei.
Tá vendo? Ó, um ponto virei. Aqui já dei 2 pontos, era para dar só um. É isso, gente. Aí, devagarzinho, fazendo a costura em volta. Retrocesso. Agora a gente vai recortar essa parte aqui de dentro. Primeiro eu vou recortar esse estruturador. Eu vou recortar ele bem próximo mesmo à costura que eu fiz. Cuidado para não recortar, tá? A costura, caso você esteja fazendo como eu tô fazendo aqui. Se vocês preferirem, gente, o que é que vocês podem fazer? Aqui eu tô utilizando, né, o nylon, mas vocês podem utilizar o TNT. E aí vocês vão desenhar no TNT esse bolso. E vocês vão recortar, tá? Vocês vão recortar no TNT e vão dublar ele aqui. E aí vocês só vão vir costurando na beiradinha do TNT. E tá tudo ok, tá bom? Aí você não precisa recortar depois. Você já recorta antes e já usa ele como a marcação daqui. Agora sim, eu vou recortar a parte do sintético. Vou costurar próximo também aqui. E vou dar uns piquezinhos bem de leve. Na verdade, uns piques quase sem ser pique, né? Porque eu cortei bem próximo. Você dá esse piquezinho só nas curvas, tá bom? Cuidado para não partir a linha. E agora, o que a gente vai fazer? É só desvirar, colocar todo esse forro lá para a parte de dentro. Uma coisa muito importante aqui, achar o meio, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Se você estiver utilizando um estruturador menor, que eu vou deixar a modelagem para vocês, vocês vão colocar o estruturador agora, nesse exato momento, tá bom? E vocês vão precisar colocar ele aqui antes de desvirar, tá bom? Mas como eu não vou estruturar, agora é um trabalhinho de você vir ajeitando ele e colocando ele para dentro. Você não vai deixar ele retinho assim, para não mostrar do lado de fora. Você vai entrar, tá vendo aqui? Uma besteirinha, mas você vai entrar com ele, para que o forro fique escondido. Eu vou colocar aqui um clipe, mas ele não resolve muito não, tá? É na hora realmente da costura, você vir ajeitando. Eu gosto de colocar o clipe porque ele meio que dá uma vincada, né, no material. Então ajuda bastante. Pronto, já ajeitei aqui. E agora eu vou para a máquina. E aí é esse esquema mesmo, é você vir ajeitando, tá vendo? Eu vim puxando ele mais para trás. E aí eu vou fazer agora uma costura em volta. Eu vou puxar aqui, vou deixar uma sobra de linha. E eu vou segurar ela e vou passar para lá, pra gente fazer o acabamento.
Vou tirar aqui esses clips. E vou vir puxando esse forro lá pra dentro e costurando. Dentro. Eu vou costurar até um ponto acima. Vou vir aqui pra trás e vou puxar. Tá vendo? Só de puxar essa linha de trás, a linha da frente ela já sobe, tá? Vou pegar aqui a outra linha. Cadê, meu Deus? Essa linha daqui. Ah, é a outra linha. Prendeu cá na frente. Ó. Mostrar pra vocês. Puxa a linha de trás, a linha da frente. Ela sobe. Tá vendo? E aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer nozinho para fazer esse acabamento. Aí você divide, não faz junto não, tá? Dá um nozinho aqui, nesse par aqui. Vou dar um nozinho agora nesse par do lado de cá. Se você fizer junto, vai ficar... vai ficar muito gordinho, né? O nó. Aí vai ficar um nozinho mais fininho, mais imperceptível. Agora é só selar. E agora eu vou pegar o meu bolso, a tampa do meu bolso, né? Aqui na parte da frente. Vou posicionar ela. Posiciona ela direitinho. Afastei um pouco porque tem essa partezinha aqui da máquina. Deixa eu ver se daqui dá pra vocês verem. Então a gente vai posicionar ele aqui na beiradinha. Meio com meio. Usa um clipezinho para segurar, para não sair do lugar. Posicionou meio com meio. Você vai trazendo ele cá para cima. Quando chegar na parte do botão, você pressiona. Você pressiona para poder passar essa marcação para cá. Pronto, a marcação ela já ficou aqui. Eu vou fazer uma marquinha aqui em cima dela, para não perder essa marcação. Feita a marcação, você vai colocar novamente a marcação do bolso, né? O gabarito do bolso, do botão. Deixa eu ver aqui se aquele buraquinho já dá. Eu ia abrir um pouquinho mais, mas eu creio que aqui já dê para entrar. Porque o nylon 600, ele não estica. E aí dá essa dificuldade aqui. Se fosse o TNT, eu já tinha conseguido colocar. Aqui eu não vou colocar nada, tá? Porque ele já tá dublado. Eu coloquei lá na parte da tampa porque só tava o sintético. Mas aqui, como ele tá dublado, eu não vou colocar. Agora eu vou passar uma costura de segurança prendendo em volta. Caso você esteja, né, como eu falei, utilizando o estruturador, antes de você desvirar, você coloca o estruturador, pode até colocar agora, desde que você coloque logo antes de fazer a costura de segurança. Então, vou fazer a costura de segurança aqui, já venho. Vou aproveitar também, já vou pegar aqui a parte das costas, vou colocar avesso com avesso, lá a gente colocou direito com direito para costurar. Aqui você vai colocar avesso com avesso
E também vou passar uma costura de segurança prendendo. Caso você vá utilizar a estrutura, coloque antes de fazer a costura de segurança, tá bom? Então, vou fazer a costura de segurança tanto na parte das costas, quanto na parte da frente. E já vem. Pronto, já costurei o forro. E agora, eu vou costurar o bolso. O bolso, na parte da frente, ele é obrigatório, porque vai ser onde vai ser encaixado o lenço umedecido. Na parte de trás, o bolso, ele é opcional, tá bom? Aqui, eu já peguei aqui o elástico, eu tô utilizando um elástico na largura de 2,5. E aí, o que foi que eu fiz? Eu dividi aqui no meio e vou recortar os 2 pedaços que eu preciso. O tamanho, gente, do elástico vai estar na modelagem, tá bom? Na modelagem vai estar o tamanho do elástico certinho que vocês vão estar utilizando. Deixa eu medir aqui, ver se eu cortei o tamanho certo. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu medir aqui rapidinho. Pronto, tá certinho. O que a gente vai fazer? Já peguei aqui, vou utilizar o meu próprio forro. Se você tiver fazendo com material, como um tecido, você vai fazer uma dobrinha bem pequenininha, vai passar uma costura, para só depois você dobrar ele, tá bom? Aqui, como é um material de corte a fio, é um material que não desfia, eu só vou fazer uma dobra, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu elástico, eu vou colocar ele aqui na ponta, vou dobrar, deixa eu deixar ele aqui sobrando para vocês verem melhor. E aí eu vou dobrar ele aqui e vou deixar uma sobra aqui para a costura, tá bom? Eu vou entrar com ele aqui, que vocês já viram, a sobrinha mais ou menos de meio centímetro, tá? Que vocês vão deixar. E vou costurar aqui na beirada. Vou prender esse elástico aqui. Dei um retrocessozinho. Vou trazer ele pro lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou medir pela dobra que eu fiz na frente, para deixar, né, uma dobra da mesma largura. E agora eu vou prender esse elástico aqui. Pronto, elástico preso. Agora a gente vai iniciar a nossa costura. Você vai dobrar seu material. Se você for iniciante, você preferir, você pode marcar, tá bom? Vamos supor. Aqui você vai dobrar 2 centímetros. Você faz uma marcação de 4 centímetros, né? Que vai ser 2 mais 2 aqui. E aí você dobra, tá? Na marcação certinho. Aqui eu vou no olhômetro, tá? E aí eu vou iniciar aqui a costura. Passou um pouquinho, puxa esse elástico, tá? Costurou lá na frente um pouquinho. Você puxa o elástico, ajeita, porque você tem que puxar cá atrás também, tá? Quando a gente puxa o elástico, ele fica mais fino. Então, o risco também de você costurar em cima do elástico é pequeno. Pronto. Você estica bem ele, para ele distribuir por igual. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro, tá bom? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês como que eu vou prender esse bolso. Vou colocar aqui meio com meio, ou ponta com ponta, para poder achar o meio, perdão. Aqui eu já achei o meio da parte da frente, já achei o meio também da parte das costas.
O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, posicionar aqui ele meio com meio. Vou passar uma costura de segurança na beiradinha. Vou posicionar ele certinho aqui, aonde ele vai ficar. E repare que tem uma sobrinha aqui. Essa sobrinha eu vou fazer uma prega. E agora eu costuro aqui do lado. Dou um retrocesso. Faço a mesma coisa do lado de cá, só que do lado de cá eu vou começar a costura pela parte de cima. Você posiciona o bolso aqui embaixo, de uma forma que ele fique certinho aqui na lateral. Eu vou costurar logo aqui, que a parte ali do elástico tá... Opa! Já saiu do lugar aqui embaixo, tá vendo? Eu fui tentar costurar ali a parte do elástico, acabou saindo aqui na parte de baixo. Então, eu vou costurar aqui de baixo. Depois eu costuro ali a parte do elástico. Costurinha na beiradinha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Junto, direitinho. Faço uma prega. E faço a minha costura na beiradinha. Agora eu vou vir aqui para costurar essa parte do elástico que ficou aqui faltando. Ele tá repuxando demais, 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 demais. Eu ajeitei aqui. Pronto, consegui prender ele. Agora é só recortar a sobra. Na parte de trás eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Eu só não vou gravar para esse vídeo não ficar muito longo. Agora você vai pegar a parte da aba e vai colocar meio com meio aqui na parte de baixo. Centraliza essa aba direitinho. E passa uma costura de segurança prendendo essa aba. Deixa eu olhar aqui a parte do... Só uma costurinha aqui. Pronto, aba presa, já ajeitei aqui ela direitinho. Tá fechando certinho. Eu já peguei aqui o canal do zíper, tá? Já cortei, já dublei ele, tá? E eu vou fazer um acabamento dele com deblum, tá? Gente, essa técnica é uma técnica bem fácil, sabe? Mas eu confesso para vocês que eu nunca tinha pesquisado como fazer esse detalhezinho. E aí eu vi no canal da Elaine Glitter. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, tá? Do canal dela. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Tem muita coisa legal por lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu não cortei duas tiras. Eu cortei apenas uma tira, tá? Ela tá na largura de 6 centímetros. Aqui ainda vai sobrar. Cortei também um pouquinho maior. Maior besteira, acho que meio centímetro, né? Um pouquinho maior do que o meu canal do zíper. E aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei frente com frente. Vou trazer aqui para a máquina e vou passar uma costura de pé de máquina.
de retrocesso no início e no final. E agora eu vou pegar esse material e vou jogar todo lá para trás. Até se você estiver trabalhando com tecido, você pode fazer desse jeitinho que tá aqui, tá bom? Mas é muito importante que seu material ele esteja dublado, tá? Como tecido, pelo menos quando eu trabalho com tecido, eu dublava ele no PNT 150. Agora que você colocou ele todo lá para trás, a gente vai passar mais uma costura, tá? Como se a gente estivesse fazendo um viés. Na verdade, o debrum, né, é um viés. A diferença do debrum do viés é que o viés a gente precisa dele esticando, né? Tanto que a gente corta ele enviesado, por isso que é viés. O debrum, você recorta ele normal, ou seja, você não precisa de uma elasticidade. E geralmente você aplica ele em locais retos, tá? Eu esqueci de mudar a largura do meu ponto. Agora já era, né? Ainda que eu diminuí para poder fazer o bolso. Agora eu vou ter que fazer os acabamentos com eles. Pronto. Agora eu vou recortar essa sobra. Se você estiver fazendo em tecido, corte na largura de 10 centímetros, tá? Deixe um tamanhozinho maior para evitar que ele venha desfiar, tá? Mas eu creio que não desfie. Não desfie, não. A gente vai deixar assim. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa e já venho. Pronto, já fiz isso nos dois. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o meu zíper. Eu cortei esse zíper maior. Recortei também o forro, tá vendo? Maior, com sobra. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar frente do meu forro, com costas do meu zíper. Deixa eu vir pra cá. E vou posicionar ele aqui. E agora, eu vou posicionar o meu canal do zíper aqui. Eu gosto de utilizar essa partezinha aqui, ó. Do lado de cá, deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Do lado de cá, ele tá bem craqueladinho. Aqui junto do zíper, ele tá reto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele até essa partezinha craquelada. A partezinha craquelada acabou o meu limite de costura, tá? Que essa parte daqui é a parte onde vai passar o cursor. Então, eu sempre uso essa parte craquelada aqui, é como se fosse uma linha reta que eu vou seguindo para eu costurar o zíper retinho, tá? E a costura vai ser na ponta, tá bom? A costura não vai ser no meio, não. Aí eu posiciono direitinho, dou retrocesso no início. E venho costurando. Pronto, costura feita. E aí você vai costurar ele assim, tá vendo? A primeira costura a gente já passou. E agora a segunda, na hora da gente costurar o zíper, a gente só passa aqui do lado. Agora eu vou pegar esse forro e vou passar ele todo pro lado de cá, tá? Você puxa ele todo pra cá. E agora eu vou fazer uma costura na beirada. Agora eu recorto a sobra.
E o nosso acabamento na parte de dentro fica assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Agora a gente vai colocar o cursor. Caso você não tenha colocado ele retinho, no momento de colocar o cursor você conserta, tá? Aqui eles estão certinhos, então eu só vou fazer o processo de encaixar o cursor. Conferir se o cursor tá ok. Essa parte aqui eu vou reservar. E agora eu vou passar o vivo nessa parte aqui, tanto na frente quanto na parte das costas. Mas eu vou fazer junto com vocês a parte da frente, tá bom? Porque tem a aba. Eu vou estar utilizando o vivo sem encapar, tá bom? Por quê? Reparem que a cor do desenho, ele tem o fundo rosa claro. Então, eu vou utilizar o vivo rosa claro para combinar com o fundo aqui da minha arte. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um plástico cristal, um pedacinho para fazer o encontro do vivo. E aí eu vou posicionar essa partezinha aqui no meio. Vou colocar aqui o meu vivo. E agora a gente vai fazer a costura. Vai costurando, costurando. Chegou aqui na parte da curva. Eu vou colocar um pedacinho de material para não marcar ali. E aqui, ó, passou da curva, levanta a aba. E vem fazendo essa costura. Vivo, gente, não tem segredo. É colocar beiradinha com beiradinha. E prática. Não tem pra onde correr. A dica é sempre praticar. Se você tem dificuldade com viés, pratique o viés. Se você tem dificuldade com o vivo, pratique o vivo. E eu vou... Chega na parte da curva aqui. Agora eu venho, coloco a minha tampa. Espera, que dá pra costurar mais um pouquinho aqui sem ela. E sem a tampa, gente, fica bem mais prático. Aí chega perto da tampa, só você ir lá, trazer ela. A minha saiu um pouquinho ali do lugar que acabou descosturando, mas já coloquei. Pronto. Bem tranquilo. A primeira que eu fiz, isso aqui, gente, deu um BO. Mas aí eu mudei a modelagem. E aí ficou certinho. Pronto, o vivo da parte da frente aplicado. Agora eu vou aplicar o vivo também na parte das costas, tá? É do mesmo jeito. E bem mais tranquilo, porque não tem a aba. Vivo aplicado, costas e frente, vou reservar. Já peguei aqui a parte do fundo. Vou colocar frente com frente. Vou pegar aqui também frente com frente. Vou pegar aqui também a parte do forro. Deixa eu recortar aqui, gente, as sobras. Vou selar aqui a ponta. Esse zíper não desfiar. E aí agora sim.
Coloco frente com frente. Viro. Coloco frente do forro com frente do forro. E vou fazer uma costura. Essa costura, ela é na largura de 1 centímetro, tá bom? Ela já não é na largura de pé de máquina, não. Porque pode ser que seu pé de máquina seja igual ao meu, que é um pé de máquina de 7 milímetros. E aí vai ficar faltando o quê? Meio centímetro. Vai ficar sobrando, na verdade, meio centímetro sem costurar. Já fiz a costura. Reparem que eu costurei um pouco mais para dentro para corrigir, tá? A costura. Como eu disse para vocês, a costura é de 1 centímetro. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Coloco frente com frente. Aqui. Só que aí eu vou passar uma costura de segurança. Feita a costura de segurança, agora a gente vem pegar o forro. Que a costura de segurança vai impedir que isso aqui saia do lugar. Porque o forro, gente, ele é menor, tá? A parte do fundo é menor do que a parte de cima do canal do zíper. E agora eu vou passar a costura de 1 centímetro. Prontinho. Agora eu desviro para colocar esse forro lá pro fundo. Agora eu vou fazer uma costura de pesponto aqui nessa parte. Vou aproveitar e já vou fazer uma costura prendendo esse forro. Folgue, ok. Já recortei também as sobras, tá? Do forro. E agora a gente vai achar o meio, na parte de cima e na parte de baixo. Coloca beiradinha com beiradinha. Costura, na verdade costura com costura, tá, gente? Perdão. Você vai colocar aqui, ó, a costura com a costura. Vai vir com ele até cá em cima. E vai dar um pique. Embaixo a mesma coisa. Pronto, já achamos o meio. Agora vamos para a alça. A alça aqui eu vou estar utilizando do mesmo material, tá? Mas vocês podem também estar utilizando uma alça já pronta. Aqui, como eu estou utilizando a alça do mesmo material, eu cortei 10 por 16, tá? Vou utilizar um pedaço de fita crepe para estabilizar, para não ficar esticando na hora da costura. E aí eu vou dobrar para achar o meio. Aí agora eu trago até o meio, a pontinha para cá, pontinha para cá e dobro novamente. Pegar aqui o clipe. E agora eu vou levar para a máquina. E vou passar uma costura desse lado e uma costura desse lado. Costura feita. Agora vamos para o fechamento da nossa peça.
Eu vou iniciar o fechamento pela parte da frente. Já peguei aqui também o meu viés, que eu vou utilizar como de acabamento. Estou utilizando o viés do próprio material do forro, para poder fazer o acabamento. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar minha alça aqui, para que eu não venha esquecer de usar. E o zíper. O zíper, gente, ele fecha da direita para a esquerda. Abre da esquerda para a direita. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o meu zíper, tá vendo aqui? Na posição que ele feche virado para mim, tá? Ele abre para lá e feche para mim. E aí vai ficar certinho na posição que eu quero. Agora eu vou pegar aqui o lápis para poder passar a marcação do meio de cima e o meio de baixo pro forro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu ponto. Agora eu coloco aqui meio com meio. Se você preferir, você pode cripar, tá bom? Eu aqui não vou cripar, não. E agora, o viés, se você for fazer que nem eu, do acabamento do próprio material, você vai dar uma dobrinha assim na ponta, tá? Aqui tá, bota ele de frente para você, dobra ele para trás, tá? E a gente vai colocar frente com frente aqui embaixo. Colocou lá, agora a gente já inicia a costura. E a gente vem costurando. Cuidado com o bolso. A tampa vocês vão deixar aberta, tá bom? Pra não dar problema aqui na hora de costurar a lateral aqui. Ah, gente, já esquecendo. Ó, eu botei aqui para não esquecer, já esquecendo. A alça. A alça, vocês vão posicionar assim, ó. Deixa eu tirar aqui as coisas da frente. Tá vendo nessa parte aqui de cima? E vocês vão posicionar a alça, tá? Posiciono minha alça ali. Agora a gente vai puxar esse viés todo pra cá. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na aba, ó. Botou pra cá, dobrou e vem colocando os clips, tá? Nesse caso aqui eu gosto de colocar porque adianta totalmente, gente, o processo, tá? Eu não boto pra fechar, mas no viés eu gosto de colocar, que aqui agora vai ser só tirando o clipe e costurando.
Quando chega aqui no final, eu gosto de dobrar assim, ó, por cima. Vou deixar aqui. Passo, agito ele. Dobrinha direitinho. E dobra por cima, lá do início. Agora eu vou levar para a máquina. Não vou trocar a linha, porque a minha linha transparente não quer costurar, não sei o que está acontecendo. Então vai de rosa mesmo. Prontinho. Agora a gente corta as sobras de linha, tá? Vai limpando a sua peça. Onde tiver sobra de linha, você vai retirando para ficar um acabamento perfeito. Agora a gente vai fazer a parte das costas. Eu gosto sempre de deixar o bolso aberto, porque eu utilizo na hora do fechamento, tá? Pra tá segurando pela parte de dentro. A alça, ela já tá posicionada lá, você vai deixar ela pra fora, pra evitar que você esqueça de costurar ela. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na frente, tá bom? A gente vai posicionar meio com meio, tá certo? Posiciona meio com meio. Se você quiser, você pode clipar a sua peça, que clipar facilita muito. Mas aqui eu tô costurando direto, tá bom? E aí não tem erro, é fazer igual fizemos lá na frente. Pega o viés, dobra ele para trás, coloca frente com frente do viés, posiciona tudo beiradinha com beiradinha. E agora é só fazer a costura em volta. Chegamos aqui na parte da alça, a gente posiciona a nossa alça, encostando ali na costura, lembrando que a alça fica pela parte de cima do canal do zíper. Posiciona tudo direitinho, costura a alça e segue fechando a parte das costas. Peça pronta, entre trancos e barrancos, né? Porque, como eu disse pra vocês, a minha máquina, ela tá pulando ponto. Já troquei a agulha, fiz tanta coisa nela, gente, ela continua pulando ponto. Mas, depois eu vou dar uma olhadinha nela com mais tempo e vai resolver. Agora eu vou utilizar uma fonte de calor para desvirar. Vou estar utilizando aqui o secador de cabelo. Essa fonte de calor a gente coloca em locais estratégicos, tá? Que são essas quinas aqui, principalmente, que dão mais trabalho na hora de desvirar. Essa peça ela tem uma abertura bem ampla do zíper, então isso facilita também na hora da gente desvirar, mas eu gosto muito de
utilizar o secador, porque facilita a minha vida demais. A outra peça mesmo, a primeira, eu desvirei sem utilizar e senti uma dificuldade, mesmo com a abertura dela. Agora é só a gente vir ajeitando, né, o vivo. Ajeita direitinho, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Para você que tem dúvida de como o vivo deve ficar, deixa eu pegar aqui o vivo. Na parte de dentro ele deve ficar assim, tá? Virado para lá e virado para cá, para que ele fique certinho assim, tá bom? Na parte de dentro você vai ajeitar o seu vivo para ele ficar assim. Prontinho. Peça pronta. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui as coisas, né? Deixa eu tirar aqui da outra necessaire, que foi a primeira que eu fiz. E como eu disse pra vocês, né? Tem alterações a serem feitas. Isso aqui é um pacote de lenço, gente. Ele é de 100 unidades, mas não tem mais 100 unidades não, tá? Aí eu vou dobrar ele assim. Porque, gente, ó, o pacote é grande, mas, ó, o tamanho que é o abençoado. Aí você explica pro seu cliente que o tamanho ideal para colocar aqui é aquele menorzinho, tá? E aí agora, essa parte daqui, pra ele ficar encaixadinho, ó, pelo menos eu prendo assim, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando como eu deixo ele preso. Tá bom? Que aí ele fica aqui, presinho, tá vendo? Nessa partezinha aqui da tampa. E aí ele não fica soltando. Eu prendo ele assim, até na mochila Aero, eu gosto de prender ele assim. E aí aqui, ó, já fecha. Fraldas, vamos lá. Aqui são fraldas, gente, XG. Minha filha já usa XG. E aí a mamãe, ela tem duas opções. Ela pode colocar a pomada aqui dentro, desse bolso aqui separado que eu deixei. Ou ela pode também colocar a pomada aqui. Peguei aqui um creme dental, tá, gente? Pra simular o creme pra assadura, porque meu esposo, ele trocou minha filha ontem na rua e eu não sei o que aconteceu, tá? Com a pomada. E aí coloca aqui a pomada. Eu, particularmente, não gostei da pomada aqui. Eu fiz esse bolsinho realmente para pomada, né? Mas a gente vê que ele não fica legal aqui. Então, por isso que eu disse a vocês, o bolso é opcional. Mas o que é que dá para colocar aqui? Eu gosto de andar também com cotonete. Aí dá para colocar cotonetezinho aqui, coisas que sejam mais leves. Pode colocar até o documento da criança, né? Usar aqui para colocar para aquelas saídas mais rápidas. Mas realmente, para colocar a pomada aqui, eu achei que ficou. Ó, vou botar de novo aqui. Talvez se essa parte do lenço for utilizada diferente, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Tá vendo como é bom a gente ficar até o final do vídeo? Porque a gente vê alguns detalhezinhos da peça durante a... Você não vê, tá vendo? Eu vou deixar ele assim por dentro. E vou colocar aqui. Pronto. Por dentro, né? Ele ficou até melhor. Tá vendo? Mas não deixa de dar aquele relevo aqui, tá? Mas como eu disse, o bolso ele é opcional. Se você quiser, você pode não utilizar esse bolso, deixar apenas a tampinha. A mamãe, ela pode estar colocando essa pomada aqui dentro. Tem um bolsinho, então a pomada não vai ficar à toa. Então, na hora de só pegar aqui, ó, utilizou, colocou lá novamente e tá tudo certo, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei 4 fraldas, mas eu creio
que ele caiba mais. Deixa eu botar mais fralda aqui. Peguei mais fraldas ali, vou colocar mais 2 aqui. Deixa eu colocar mais 2, vai que dá ainda. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 fraldas. Então, coube 8 fraldas, coube a pomada e coube também o lenço umedecido. Lembrando que esse pacote aqui, ele tá com mais de 50 unidades, tá? Mas 100 não tem mais não, porque eu já utilizei. Ou seja, dá pra mamãe também levar, gente, a troca de roupa do bebê aqui, né? Que as roupinhas são pequenas. Então, dá pra mamãe levar aqui, ó, por exemplo, 5 fraldas. E colocar uma troquinha de roupa aqui. Uma roupinha, lógico, gente, uma roupinha leve, não sendo uma roupa jeans, algo assim, realmente não vai caber aqui não. Mas aqueles bodyzinhos, com shortinho, com bermudinha, ou até com uma calça com materialzinho mais leve, cabem aqui direitinho, tá? Então, como vocês viram, coube 9 fraldas, não foi? 2, 4, 6, 8, 9. Deixa eu ver se eu consigo colocar 10 fraldas. Como eu disse, essas fraldas aqui, gente, são tamanho XG, tá? E a fralda também, gente, deve ser colocada a fralda arrumadinha. A fralda, como ela sai do pacote. As fraldas já abertas, não fica legal, não. Pronto. Coube 10 fraldas, agora tá bem cheinha, viu? Ó, bem cheinha mesmo. Mas cabe até 10 fraldas, a pomada e o lenço umedecido. Aquelas saídas, né, mais longas. Daqueles bate e volta da vida que às vezes a mamãe e o papai viajam, né, de bate e volta. Então, dá até 10 fraldas. Então, já fica aí essa dica para você informar o seu cliente. E lembrando que as 10 fraldas é 10 fraldas arrumadinhas, tá? Aqui, por exemplo, tem umas fraldas que já não estão tão arrumadas assim, mas é aquele formato de fralda quando sai do pacote, que ela vem bem compactazinha. Mas qualquer coisa você pode dizer que cabe 5 fraldas, 6 fraldas, e na hora você deixa o seu cliente se surpreender sozinho. E aí, gostaram da aula? Porque eu amei, gente. Quem diria, hein? Ah, e tem outro detalhe também. Lembrando que essa necessaire, ela faz parte da coleção Elo. Já tem a mochila. Tem essa necessaire aqui, que é a necessaire do bebê. Tem a necessaire normal também, que eu vou estar disponibilizando o vídeo e a aula para vocês. E o detalhe, gente, daqui da frente, dá para vocês colocarem também, tá bom? Quem assistiu aí, quem não assistiu, eu vou deixar o card, eu vou deixar aqui também na descrição o vídeo das outras peças da coleção Elo. E aí tem um detalhezinho aqui. Vocês também podem fazer esse detalhe do mesmo jeito que a gente faz. Lá vocês vão poder também fazer aqui. Eu vou deixar as medidas, tamanho de zíper, tudo bonitinho. E vou deixar também a modelagem, tá bom? Do detalhezinho do bolso. Se vocês quiserem fazer uma peça mais minimalista, tá? Vai estar aquele detalhezinho, como eu dei a opção para vocês colocarem o nome ali. Mas aqui eu quis trazer ela nessa opção para vocês verem, gente, que há várias possibilidades da gente estar fazendo. Aqui eu trouxe na opção de sublimação. Aqui também foi a primeira peça que eu fiz, ela saiu até um pouco menor. Tive problema aqui na hora do fogo, tá vendo? Eu vou ter que ajeitar, porque isso aqui eu vou dar de presente, então provavelmente eu vou ter que desmanchar e colocar um outro fogo, tá? Porque tá enrugadinho. Aí ficou, parece que é do mesmo tamanho, né? Mas não é, gente. A daqui ela tá menor do que a de cá, tá? Tanto que você vê também pela alça. A largura dela também tá menor, mas deu super certo. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o link para baixar a modelagem totalmente gratuita está aqui na descrição do vídeo. Agora me conta, o que você achou dessa peça? Deixa aqui nos comentários.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau.